Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Redes Digitais e neste episódio nós vamos falar um pouco das funções na área de tecnologia da informação. No episódio passado, se você ainda não viu, vale a pena assistir. Nós falamos dos cursos, das graduações nessa área. E hoje nós vamos falar das funções que o mercado de trabalho exige dos profissionais formados nesta área. E para iniciar aqui, nós vamos falar um pouco, pastor Marcos. Nós estamos aqui hoje com o pastor Marcos Saúde, com a Bruna Soares, estudante de tecnologia, né, em análise e desenvolvimento de sistema, e o João Paulo, já formado em análise e desenvolvimento de sistema e que já está no mercado de trabalho há algum tempo. Nós vamos iniciar aqui falando um pouco sobre as oportunidades que o mercado coloca aí, podemos dizer assim, à nossa disposição para aqueles que querem ingressar nessa área. Pastor Marcos, pode dar Com um. certeza. Hoje o mercado está bastante aquecido, inclusive nós fizemos uma consulta, pegando notícias recentes, até desse ano, que está sendo projetado aqui, para que nossos telespectadores, todos que nos assistem, né, possam perceber, não são informações que estão partindo de nós, são informações que estão nas principais mídias, né, do nosso país. Então, por exemplo, nós pegamos aqui uma notícia de fevereiro de 2025, que foi publicado no site g1.com, né, da Globo.com, como entrar na carreira de TI, que paga até R$ 23.000 e lidera as contratações em 2025. Aí ele já deu uma primeira dica nessa notícia, né? Segurança da informação ou defesa cibernética, que foi até uma formação mencionada, né, no episódio anterior, é a profissão mais demandada no primeiro semestre de 2025, superando até a de inteligência artificial. Especialistas e profissionais explicam o motivo, né, desse auge e como dar o pontapé inicial no setor, como se capacitar para isso. Outra notícia aqui, também de 2025, né, da revista Exame: tecnologia impulsiona carreiras. Veja os 8 cargos mais promissores de 2025. Tem outro também, uma próxima tela, com outras notícias também bem recentes, né? São essas que também estão aqui na tela. Da Você SA, revista Você, né? Salários e carreiras quentes, saiba o que esperar do mercado de tecnologia em 2025, né? Então, e outra aqui do Eu Estudante, né? TI está entre as áreas mais promissoras nos próximos anos, aponta a Federação Econômica de Mercado, né? Falando ali que essa área de tecnologia, portanto, o que nós encontramos muito na prática é cada vez mais aberturas, então o mercado está muito aquecido. Realmente fazer a opção, né? Veja, nós não estamos aqui fazendo nenhuma propaganda de faculdade, eu não sou dono de faculdade, nem, né, nenhum de nós aqui, não é esse o nosso propósito, evidentemente, mas fazer a escolha por essa carreira realmente claro, evidentemente, se estiver dentro do seu perfil, é uma boa escolha. Dificilmente, né, você escolher por uma profissão nessa área, ficará desempregado, porque a quantidade de vagas se abrem cada vez mais, e muitas vezes se encontra até a ausência de pessoas com aquela qualificação para ingressar no mercado. Exatamente. Nós falamos no episódio anterior de alguns cursos. Falamos de 8 cursos, né? 8 graduações, cursos superiores. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui também das funções também que são diversas. E aí a pergunta que às vezes alguém pode fazer: para qual deles eu vou? Qual é a escolha, né? É verdade. Qual eu decido? Olha, eu tenho perfil, eu gosto da área, eu gosto de tecnologia, Uhum. mas eu tenho um leque aí de opções. Qual deles eu vou escolher primeiro para me formar e depois no mercado de trabalho também, para que área eu vou, para onde eu vou atuar. É claro que existem necessidades, você tem que ver outros Hum. fatores, mas a escolha para eu fazer aquilo que eu gosto, ela é importante. Então, essa escolha aí, como que ela se dá? Quem poderia aí dar uma.
Eu acredito experiência para nós. eu acredito que na vida, do crente, né, eh, apesar de nós estarmos vivendo, tem que escolher um curso, eu não sei o que fazer, a gente tem um benefício que é ser dependente do Senhor. E com isso, nós vivenciamos experiências que fazem com que a gente tenha, eh, tranquilidade no viver. Verdade. Eh, eu me lembro quando eu estava finalizando o ensino médio ali, no terceiro ano, eu tinha uma ansiedade muito grande em saber o que eu ia fazer, porque na realidade, desde criança, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de tecnologia. Só que pela pressão ali de ter que escolher alguma coisa, eu falei: "Será que é isso realmente que eu quero?". E aí eu fui olhar outro curso, achei que eu ia para outra área que não tinha absolutamente nada a ver com a área de tecnologia. E aí certo dia, num culto de quinta-feira, eu orando ao Senhor, os irmãos estavam também, levantando para orar, enquanto isso eu na intimidade com o Senhor, em silêncio, eu estava orando. Logo depois o irmão pediu para a gente abrir a palavra em Filipenses 4:6, que diz para que nós não estejamos ansiosos, mas que o Senhor saiba de tudo, que possamos pedir as coisas ao Senhor e saber aguardar. Glória a E Deus. isso veio para mim como um acalento de eu não preciso ter essa ansiedade, o Senhor está trabalhando por mim, o Senhor está cuidando disso. E no fim, realmente não era aquilo que eu queria, e o Senhor já sabia disso, entendeu? Benção, Muito né? bom, glória a Deus. Então nós vamos iniciar agora aqui falando de algumas funções aí no mercado de trabalho que poderiam ser exercidas pelos profissionais dessa área de tecnologia. Quem gostaria de iniciar aí? Nós temos o primeiro profissão, né, que é o desenvolvedor de software. Basicamente, ele faz um pouco de tudo, cria programa, aplicativos, sistemas, tudo que a gente utiliza ali no nosso dia a dia, o desenvolvedor de software, com certeza ele vai estar ali por trás. Bom, nós temos também ali o analista de dados, né, ou cientista de dados também, em algumas formações. Bom, esse profissional, ele é responsável por coletar, processar e apresentar, né, informações, dados, né, como nós falamos no episódio anterior, a gente transforma dados em informações. Então, esse analista, ele vai coletar nas fontes que a organização precisar, né, vai processar isso, vai transformar em informações. Então, a gente tem ali aquela questão preditiva, que é tentar entender o que pode acontecer, e a questão descritiva, de o que que já aconteceu. Então, é ter essa visão analítica, né, é gostar de descobrir, né, pegar os dados e tentar ali encontrar informações. Então tem que ter esse perfil um pouco analítico nesse caso. A gente tem algumas ferramentas. Bom, outra profissão que nós temos também nessa área de TI é o analista de dados ou o cientista de dados também. Então, qual que é a responsabilidade dele, né, de coletar, transformar e apresentar essas informações para as organizações, né. A gente falou muito, assim, de transformar dado em informação no episódio anterior. Então esse analista, esse profissional, ele vai atuar diretamente nisso. Então é interessante que ele tenha um perfil analítico, né, porque ele vai pegar dados e, fazer com que eles se comuniquem para que seja gerada uma informação útil, uma informação válida. E nós temos ali aquela questão do dado, preditivo, né, aquilo que vai prever alguma coisa, então são coletadas informações dentro da empresa e externamente também, e essas informações são, misturadas, né, são conectadas. Então, e nós temos também essa questão do dado preditivo, né, da gente prever essa informação que a gente precisa utilizar no futuro, através de dados que nós já temos. E nós também temos a questão descritiva dos dados, a entender o que já aconteceu. E para isso são utilizadas algumas ferramentas. Nós temos o Python, o R, para tentar fazer essa questão preditiva, né, utilizando inteligência artificial também, machine learning. E nós temos também a questão do SQL, para ler bases de dados, geralmente para entender o que já aconteceu. E para apresentar essas informações também, nós temos algumas ferramentas, como o Power BI e o Tableau, que são ferramentas para criar dashboard, para serem criados relatórios, onde você vai poder realmente mostrar, né, aquele resultado final da informação que foi gerada para utilizar
para ajudar em alguma área do negócio. Falando agora sobre especialista em segurança da informação, é até interessante porque, de certa forma, está um pouco ligado com o tópico anterior. O especialista em segurança da informação, ele vai atuar para proteger esses dados Hum. em que o analista ele trabalha, ele cuida ali. Então, isso está totalmente o especialista em segurança, ele está totalmente ligado também ao analista de dados, né, porque os dados que a empresa, ela tem, são muito valiosos, independente de serem, por exemplo, o marketing ou um dado sensível de dentro da empresa mesmo, de funcionários, de clientes. Então, o especialista em segurança da informação, ele vai atuar para preservar a empresa Hum. ou qualquer outra organização que seja, para que não haja vulnerabilidades, para que não haja vazamento e entre outros. Ótimo. E também a gente tem o administrador de redes, que também pegando o gancho, né, do que a Bruna falou, ele vai cuidar dessa parte de segurança, só que olhando para a parte mais física, né, Uhum. administrando as redes, porque os computadores, para que haja esses estudos, haja essa comunicação, haja essa transferência de dados para ser geradas informações, passa por uma rede física, Uhum. passa por um cabo de rede. E essa rede precisa ser administrada, porque existem essa comunicação entre dispositivos e tudo mais, e essa rede tem que ficar disponível, né, funcionando, ela tem que ser segura e ela tem que ter um desempenho satisfatório, né. A rede, como, né, o pastor disse, não pode ficar lenta, não pode demorar para carregar os dados, então, cada vez mais rápido, né, as informações precisam chegar aos seus destinatários, então se tiver uma rede ruim, né, às vezes você tem um sistema bom, um BI bom, mas a rede está ruim, então Travando, fazendo isso. atrasar às vezes os processos, Isso, né, trava, verdade. cai, muitas vezes cai as redes, né. Não é verdade. Então, o administrador de rede vai tratar, dessa parte de segurança também, né, utilizando DNS, VPNs, que são tecnologias específicas para, esse tratamento das redes, né, como também firewalls, antivírus, ele vai estar atuando diretamente para manter essa rede, ativa e sustentável, né. Uhum. O engenheiro de DevOps, ele integra as equipes de desenvolvimento e infraestrutura. Eu acredito que o João saiba até falar melhor do que eu sobre isso, né. O engenheiro de DevOps, ele vai estar utilizando, né, as ferramentas de desenvolvimento, né. DevOps significa desenvolvimento e Ops é de operações. Ah, sim. Então a gente une, né, esses 2 pontos, porque quando se está desenvolvendo, a gente precisa de uma organização. Uhum. São criadas versões dos sistemas que estão sendo desenvolvidos, são criadas tasks, né, que a gente chama de tarefas, quem vai desenvolver o quê, e quando é desenvolvido algum módulo, precisa passar por um processo que chama de mudança, né, que eu vou pegar aquele módulo novo que eu desenvolvi e vou aplicar isso em produção. Uhum. Então precisa de uma change, de uma mudança. Então toda essa administração, que fica por trás, do desenvolvimento de um software, o DevOps, o engenheiro de DevOps, ele, disponibiliza esse sistema e gerencia esse sistema para que ele funcione corretamente. E também nós temos o UX, né, o UI designer. Bom, quando a gente vai desenvolver um aplicativo ou algum sistema, a gente tem a interface desse sistema, e aonde o usuário vai realmente, utilizar, né, aonde ele vai entrar, né, o portal onde ele vai colocar ali as informações, né. Então, para que essa interface ela seja bem desenvolvida, amigável, fácil de utilizar, esse profissional ele entra em ação. Então ele vai analisar com o público mesmo, né, se as partes do site ou do aplicativo estão sendo acessadas ou não, né, existem variáveis, existem formas de medir isso, né. Qual parte do site está sendo mais acessada, qual página está sendo menos utilizada. Então, com essas informações é possível gerir, né, e aí tornar aquela página mais amigável ou de mais fácil acesso, criar um botão para levar para aquela página aonde o dono do sistema quer que o usuário acesse, né. Então, esse designer, ele vai trabalhar nesse sentido, de melhorar o visual, de tornar fácil, amigável a utilização dos sistemas e aplicativos. Só um parênteses aqui antes de continuarmos. Uma interface tida como a mais simples e mais amigável de todos os tempos é a do Google, né? Só tem uma linha, Ali, agora uma entrada agora de surgiu dados, ChatGPT, você só e ali você Isso aí. faz
tudo Muita que coisa. você Tudo. quer, Descobre. pergunta e descobre, né? Não Verdade. tem botão, não tem nada, é uma linha. Quem bolou aquilo ali, né? É. Desenvolveu aquilo ali, o que está por trás daquilo ali Verdade. E com certeza no começo foi um dos mais utilizáveis por causa da facilidade, né? exatamente. É o mais simples possível, né? Exatamente. Exatamente. Eh, Sobre gestor de projetos em TI, ele é o profissional responsável por, planejar e liderar projetos na TI. Então tudo isso que a gente falou anteriormente está dentro da gestão de projetos, Uhum. porque a gestão de projetos ela não vai ser possível sem que tenha um UX, sem que tenha um engenheiro de DevOps e entre outros, porque dentro de um projeto todos esses entram em ação. Bacana. Então o que que ele vai fazer? Ele vai planejar, vai verificar os requisitos, as necessidades daquilo que o cliente, a empresa está solicitando, ele vai avaliar tudo isso e vai gerar um projeto de uma forma em que não tenha gargalos, não tenham problemas, para que você não fique, olha, fiz essa parte, mas essa parte depende de outra e eu não fiz. Então ele trabalha organizando, liderando esse projeto mesmo. Ótimo. A gente tem também o engenheiro de inteligência artificial. Talvez seja o assunto mais falado aí recentemente, né? E é um dos profissionais mais requisitados no mercado, Uhum. um pouco pela dificuldade de atuação na área, né? Porque é necessário o entendimento de algoritmos um pouco complexos, Muita entender um pouco de matemática, muita estatística, isso, estatística. muita estatística. O Estatística pastor professor tem avançada. propriedade. Verdade. Então, é uma profissão, que exige muito tecnicamente do profissional, mas bastante requisitada. Porque, por exemplo, é ela que dá origem a modelos, de predição, a modelos, que a gente chama hoje de linguagem natural, como o ChatGPT. O ChatGPT foi criado por alguns engenheiros de inteligência artificial, que elaboraram ali um algoritmo tão bom que hoje, né, muitos utilizam o chat aí para, estudar, para trabalhar, para tirar dúvidas, para hoje gera, Produzir soluções. imagens para isso, para produzir soluções, profissionais, né. Então, ele analisa o que já aconteceu e através de um modelo estatístico e preditivo, ele consegue gerar respostas. É como se fosse ele imita o cérebro, né. Ele faz ligações neurais, né, e pontos neurais do que já aconteceu e traz uma resposta como se fosse uma inteligência mesmo, né, como se fosse um ser humano. Então, é uma das carreiras mais em evidência nesse momento, né. É a profissão, né, mais em evidência nesse momento que nós estamos falando. Já o arquiteto de soluções, ele vai planejar e desenhar, a estrutura dos sistemas da empresa. Então, ele vai avaliar, as necessidades, por exemplo, um certo colaborador, dando um exemplo de uma empresa, um certo colaborador, diz que tem uma dor no processo. Ele vai atuar para desenvolver uma solução para aquela dor. E é interessante que, as outras os outros profissionais, eles vão atuar junto na solução, porque o desenvolvedor vai desenvolver uma das partes da solução, outras pessoas pensarão em quais serão as soluções, então o arquiteto de solução ele junta tudo isso e trabalha dentro daquilo ali, dentro da dor que foi apresentada. Uhum. E nós temos também um especialista em cloud computing, né, que hoje, a gente fala que está tudo na nuvem, né, que nuvem é essa? Antigamente usavam-se data centers, né, em todos os locais. Aqui a gente tem uma rádio, a gente deveria ter um data center onde as informações ficavam todas guardadas aqui, e aí a gente tinha uma rede bem estruturada, porque esse dado trafegava aqui dentro. Hoje em dia as empresas e organizações estão colocando os dados na nuvem, colocando em algum serviço na nuvem, por causa da elasticidade que pode se trabalhar com ela. Então, assim, pode-se criar um espaço maior, pode ter uma infraestrutura gerenciada por terceiros, então ela simplifica esse processo de gerenciar as estruturas que existiam nas empresas, que era um custo elevado para alterar essas quantidades de memória, capacidade de armazenamento, era mais trabalhoso, tinha que, assim, comprar peças e mexer no hardware físico mesmo. Na nuvem isso fica mais fácil, com 2 cliques ali você consegue aumentar o tamanho, tem um custo, né, obviamente, mas, o especialista em cloud computing, aí a gente tem, a AWS, a Azure, que são os mais famosos, a gente tem, a nuvem do Google também, né.
Então, assim, da Microsoft, do Google, todas essas empresas grandes, a Amazon, né, possuem os seus próprios, e aí depende de cada necessidade, né? Isso. Mas é jogar essa estrutura de armazenamento, principalmente, e várias outras soluções também, né? Hoje a gente tem solução em cloud para qualquer coisa que você precisar. Então, você tanto contrata serviços quanto armazenamento na nuvem, para facilitar a usabilidade dessas ferramentas dentro das organizações. Bem, nós falamos aqui de 10 funções, né? Claro que não são todas, mas talvez as principais, né, foram faladas aqui pela Bruna e pelo João Paulo. E seria interessante mostrar um quadro aí com as faixas salariais, como é que o mercado valoriza É, isso aí. estas funções, que também é um fator de Extrema importância. sempre importância na claro, hora de claro. se escolher, né? A gente tem aqui um quadro, né? Eu trouxe essa pesquisa aqui, inclusive estou indicando ali na última coluna as fontes, né, de onde tiramos essas informações. E veja que eu até coloquei aqui como assim, enfoquei, né? Coloquei duas das profissões eh, que são engenheiro de inteligência artificial e especialista em cloud computing, né? Que é a nuvem, né? No caso. Eh, não que as outras, né? Não estamos desmerecendo, mas percebam que geralmente nas empresas e indústrias o profissional ele ingressa e ele pode fazer uma carreira, né. Então grande parte das empresas elas têm essa classificação. Alguém que é um iniciante, né, ingressou ali na empresa ou na indústria, ele vai ter uma classificação que, por exemplo, engenheiro de IA júnior. Depois à medida que ele vai, eh, evoluindo, crescendo, né, se capacitando, vai se dedicando mais à empresa, ele pode ser, depois avançar, né, na carreira para ser um engenheiro pleno e depois mais à frente engenheiro sênior, aquela pessoa às vezes mais experiente, né. E eu andei já fazendo umas visitas técnicas com alunos meus, em São Paulo, uma vez eu fiz no Rio de Janeiro também, e na prática a gente para e pensa assim: "Será que de júnior para pleno, demora quanto tempo, né, 10 anos, 15 anos, né, de pleno para sênior?" Mas a realidade que eu encontrei é pelo contrário, então assim, com pouco tempo, sabe, o pessoal consegue avançar para pleno, para sênior, né. Eh, e veja, né, o João tinha falado uma coisa interessante, né, o engenheiro de IA é um dos que a gente está vendo aí com maior faixa salarial. E a gente percebe que também é exatamente por conta de haver uma demanda muito muito forte no mercado, e ter poucas pessoas com essa formação. Mas por que que tem poucas pessoas com essa formação? Exatamente porque exige muito conhecimento de muita matemática, né, muita estatística. Eu lembro quando eu estava fazendo um mestrado, meu mestrado foi todo voltado em inteligência artificial e redes neurais, e na a minha sala de aula tinha 3 alunos. Quantas pessoas formadas, né, várias pessoas formadas, várias pessoas vão para o mercado, mas que se interessam muitas vezes para realmente aprofundar, né, conhecer de fato, porque se exige muita matemática, muita estatística. Mas aquele que encara, né, e procura realmente se esforçar nesse sentido, vai ter a recompensa, né. Então vê como é que, no caso do sênior aí, ó, salários aí na faixa de 24 a 32 mil, né. É claro que é uma média, e dependendo da região, dos locais, né, onde são oferecidos esse tipo de emprego, né. E dentre outros aí, mas eu queria deixar só, para que todos possam ter uma noção, não vou falar de cada um para não perder tempo aqui, mas, enfocar principalmente os que são mais valorizados, que no que está aparecendo na nossa pesquisa, engenheiro de inteligência artificial, especialista, eh, em nuvem, arquiteto de soluções também tem uma valorização muito interessante, né, e gestor de projetos. Muito bom, estamos encerrando aqui. Agora tenho a experiência. Tem É, experiência de é um João monte, né, Paulo. só para encerrar aí. Amém. Bom, independente da área em que nós atuamos, né, da demanda por ela, a gente pode passar por alguma dificuldade, por alguma necessidade. E eu passei por uma necessidade há um tempo atrás que eu precisava de uma direção. Uhum. A gente viu ali que a gente tem várias possibilidades, né? E nesse momento eu precisava de uma direção do Senhor, então eu busquei ao Senhor.
E aí a gente entra, na valorização do culto de quinta-feira, né, o meu também foi no culto de quinta-feira. Benção. Então, após um culto de oração, os irmãos do grupo de intercessão oraram por mim e o Senhor deu um dom. Dentro de 5 dias, o Senhor iria abrir uma porta de emprego para mim. E essa seria a direção que eu estava precisando. Uhum. No outro dia de manhã, uma empresa aqui do estado entrou em contato comigo, agendando uma entrevista. E aí, na segunda-feira, 4 dias depois, eu estava aqui fazendo uma entrevista. Na época, eu morava em Minas, mas já tinha planos de mudar para cá, já tinha mudado para cá, já tinha morado aqui um tempo atrás, uns 6 meses atrás. E aí eu fiz essa entrevista, passei, né, para honra e glória do Senhor, o dom se Glória a Deus. cumpriu em 5 dias ali, em menos de 5 dias, Bom. a porta se abriu, o nome do Senhor foi glorificado, e eu fiquei durante muitos anos ali naquela empresa. Então, quando nós colocamos o Senhor na frente das coisas, né, É o verdade. Senhor abre as portas para nossa vida profissional, para nossa vida estudantil, né, para nossa vida profissional, que vai resultar, né, na nossa vida sentimental depois. Então, o Senhor cuida de todas as coisas, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. É interessante, Fernando, que é exatamente isso que acontece na vida do jovem que é fiel ao Senhor, né? Quando ele cuida, em primeiro lugar, vida espiritual. Aí o Senhor, ele dá a direção para a vida profissional para depois, né? O João é recém-casado, né? Vamos dizer assim, um jovem varão, né? Mas as coisas aconteceram exatamente naquela sequência que temos sido orientados da parte do Senhor. Vida espiritual está ajustada, o Senhor vai abrir a porta, vai abençoar, vai dar uma direção para a sua carreira profissional, te preparando para futuramente, né, partir para o lado da constituição do lar, né? Isso é uma Muito grande bom. bênção. Amém. Muito bom. Uhum. Então, nós estamos encerrando aqui mais esse episódio, quando falamos das funções, né, que podem ser exercidas na área de TI. No episódio anterior, falamos da formação, né, dos cursos disponíveis aí nas universidades. E você que participou conosco, que quer ingressar, que está cursando, que está aí buscando uma vaga no mercado de trabalho, né, avalie aí tudo que foi dito aqui pela Bruna, pelo João Paulo, pelo pastor Marcos, mas acima de tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Aleluia. palavra de Deus. Confia nele Glória a Deus. e ele tudo fará. Isso foi um versículo que o salmista cantou ao Senhor. Aleluia. Então, você pode também cantar este verso ao Senhor, entregue sua vida profissional a Ele, busque nele a vontade dele para a sua vida e Ele vai te direcionar em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, agradecer aí a Bruna, o João Paulo, pastor Marcos, Amém. a você que participou conosco, um abraço e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Senhor.